Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 10 de março. Nós estamos quase concluindo a segunda semana da Quaresma. E estamos lendo textos bonitos do finalzinho do ministério público de Jesus em Jerusalém. O texto de hoje é a parábola que Jesus conta aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Mateus 21, de 33 a 43 e de 45 a 46. Escutemos o texto e depois vamos meditá-lo brevemente. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele estava falando sobre eles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no contexto das controvérsias em Jerusalém, Jesus se dirige aos membros do Sinédrio
O Sinédrio é o grande conselho da nação judaica. Jesus retoma o cântico da vinha, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. O vinhateiro escolheu a encosta fértil, escolheu cepas de uvas selecionadas, plantou a vinha, cercou-a com carinho para protegê-la dos animais ferozes e dos ladrões, construiu um lagar para esmagar as uvas para fazer o vinho e construiu também uma torre de guarda. No livro do profeta Isaías, a vinha é Israel, de quem todos esperavam uvas boas e próprias para o vinho, mas ele só produziu uvas selvagens e ácidas. Jesus retoma essa imagem do profeta Isaías, mas acrescenta 2 detalhes muito importantes: os arrendatários e a cobrança dos frutos. A colheita tem uma dimensão escatológica, o fim dos tempos. Os empregados mortos simbolizam os profetas que foram enviados por Deus. O dono da vinha envia um, outro e um terceiro. Depois envia um grupo inteiro de emissários. Há um crescendo de violência. São 4 verbos: agarrar, espancar, matar e apedrejar. O ponto alto é o envio do filho. E esse filho também não é respeitado. Ele é morto fora da vinha. Obviamente aqui temos a imagem de Jesus morto fora dos muros de Jerusalém. Jesus faz uma pergunta inteligente e ao mesmo tempo capciosa, bem no estilo daquilo que fez o profeta Natã, lá no 2º livro de Samuel, capítulo 12. Jesus pergunta: o que deve fazer o dono da vinha com estes arrendatários que agiram desta maneira? A resposta dos líderes de Israel os condena, exatamente porque eles não foram capazes de produzir frutos de justiça. Jesus então diz que a vinha lhes será tirada e será entregue a pagãos, aberta aos povos pagãos, contanto que eles produzam frutos bons e no tempo certo. Ao final, Jesus passa da metáfora agrícola, da imagem agrícola, para a metáfora da construção civil. E aí, Jesus introduz a imagem da pedra rejeitada pelos pedreiros, mas a pedra que se tornou pedra angular, uma pedra muito especial na construção de Israel. Em sintonia com o versículo 17 do Salmo, Jesus antecipa a sua ressurreição. O salmista diz: jamais morrerei, eu vou viver para contar as grandes obras do Senhor. E a grande obra do Senhor nosso Deus é a ressurreição do seu Filho Jesus. As elites de Israel compreenderam logo que Jesus estava falando sobre eles. Ao invés de se converterem,
de corar a face e de fazer penitência, eles endurecem mais ainda e passam a tramar abertamente o modo de matar Jesus. Também nós somos arrendatários da vinha de Deus. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Uvas ácidas ou uvas próprias para se fabricar o vinho novo do reino de Deus? Que uvas nós estamos produzindo? Fruto de justiça ou fruto de iniquidade? Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço.